Você é aquela mulher que resolve tudo? A mulher que dá conta, que trabalha, que organiza, que cuida, que pensa antes, que prevê problemas, que sustenta a casa, a rotina, os filhos, o trabalho, a vida emocional e ainda tenta manter o casamento de pé? Por fora, talvez as pessoas te vejam como forte, admirável, competente. Mas por dentro, talvez você esteja cansada. Cansada de ser a forte, cansada de conduzir tudo, de nem poder desabar. Cansada de sentir que se você não fizer, ninguém faz. E talvez essa força que te ajudou tanto na vida esteja começando a pesar dentro do seu casamento. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Toda semana eu trago reflexões profundas sobre relacionamento, casamento, vínculo e reconstrução emocional para mulheres e casais que querem viver relações com mais leveza, presença e consciência. Eu sou Raquel Miranda, terapeuta sistêmica de relacionamentos, e ajudo mulheres e casais a saírem dos padrões que desgastam o vínculo e reconstruírem uma relação com mais leveza e consciência. E hoje eu quero falar sobre quando ser forte demais começa a pesar no casamento. Muitas mulheres fortes não se tornaram fortes porque quiseram. Elas se tornaram fortes porque precisaram. Precisaram dar conta cedo demais, precisaram amadurecer rápido, precisaram resolver o que ninguém resolvia, precisaram não depender, precisaram engolir a dor e seguir funcionando. E essa força levou essa mulher longe. Ela trabalhou, construiu, conquistou, ajudou pessoas, sustentou projetos, manteve a família andando, foi referência para muita gente. Mas existe um preço quando a força vira o único lugar possível. Porque quando a mulher só sabe tá no lugar de força, ela começa a ter dificuldade de quê? De descansar. Dificuldade de receber, de confiar, de pedir, de soltar o controle, de se deixar cuidar. E dentro do casamento, essa dinâmica pode virar um peso. Ela até continua funcionando, mas ela já não consegue se sentir leve. Ela continua fazendo, mas ela começa a perder a ternura. Continua resolvendo, mas começa a olhar para o marido com irritação, porque sente que ele não ocupa o lugar dele. E aos poucos o casamento deixa de ser esse lugar de encontro e vira mais um lugar onde ela precisa dar conta de tudo. Agora, aqui tem uma verdade importante. Nem toda força é liberdade. Às vezes a força é defesa, é uma armadura, é uma forma de dizer para a vida: eu não vou depender, eu não vou precisar, eu não vou me frustrar de novo, eu vou resolver antes que tudo desmorone. E eu quero falar isso com muito cuidado, porque essa força merece respeito. Essa força, ela te protegeu até aqui, em muitos momentos. E talvez tenha sido ela que te fez chegar até aqui. Mas aquilo que um dia protegeu, também pode em outro momento aprisionar. Então, dentro do casamento, essa força pode aparecer como o quê? Controle. Você é controladora? Tem dificuldade de delegar? Você é impaciente? Sempre acha que o outro não faz as coisas do jeito certo, que seu jeito seria melhor? Outra forma que essa força pode aparecer como cobrança, como incapacidade de esperar o tempo do outro, como medo de relaxar e tudo sair do lugar. E aí, no dia a dia, essa postura se repetindo, o marido começa a se retrair. Quanto mais ela conduz, menos ele ocupa. Quanto menos ele ocupa, mais ela conduz. Quanto mais ela conduz, mais ela fica cansada. Quanto mais cansada ela fica, mais crítica ela se torna. Quanto mais crítica ela se torna, mais ele se fecha e se afasta. E os dois entram numa dança que desgasta o vínculo. Ela sente que carrega tudo, ele sente que nunca é suficiente. Já ouviu isso? Ah, você é muito exigente, você nunca está satisfeita. Não importa o que eu faço. Ela sente que não pode descansar e ele sente que não tem espaço. E nesse ciclo, os dois se perdem. Mulher forte não precisa virar uma mulher endurecida. O problema não é ser forte. O problema é quando a força vira endurecimento. Quando você não consegue mais receber sem desconfiar.
quando você não consegue pedir sem se sentir fraca, quando você não consegue pausar sem culpa, quando não consegue confiar que o outro dá conta sem controlar, quando não consegue ser cuidada sem achar que está incomodando. Existe uma diferença entre força e armadura. A força verdadeira te sustenta. A armadura te isola. A força te dá eixo. A armadura te impede de se entregar. A força te ajuda a escolher. A armadura te coloca sempre em alerta. E muitas mulheres fortes estão, na verdade, vivendo em estado de alerta. Sempre prontas, sempre atentas, sempre antecipando, sempre corrigindo, sempre controlando, sempre esperando que algo dê errado. E o corpo cansa. O emocional cansa. E o casamento cansa. Porque é muito difícil viver intimidade com alguém que está o tempo todo armada. É muito difícil se sentir mulher quando você está o tempo todo em modo sobrevivência. Então, o que fazer na prática? Eu quero te deixar 3 perguntas para você refletir e raciocinar um pouquinho. Aonde foi? Pergunte, tá? Aonde foi que a minha força virou excesso? Em que áreas você está carregando mais do que deveria? Que está assumindo uma responsabilidade que precisava ser dividida, que não é só sua? Onde você está fazendo pelo outro aquilo que ele precisaria aprender a ocupar? Essa pergunta ajuda você a diferenciar força de sobrecarga. Certo? Na verdade, não foi uma pergunta, né? Essa primeira pergunta é uma série de perguntas que trata do mesmo tema, para você refletir, beleza? Então, a segunda pergunta, agora sim a segunda pergunta. O que eu tenho medo que aconteça se eu soltar o controle? E essa é uma pergunta muito profunda. Porque muitas vezes, por conta do controle, existe medo. Medo, qual é o seu medo? O meu medo é que ele não faça. Meu medo é me frustrar. Meu medo é ser abandonada. Meu medo é perder a segurança. Meu medo é que tudo desande. Meu medo é descobrir que eu realmente estou sozinha. Quando você entende o medo por trás do controle, você começa a acessar a raiz. Agora, a terceira pergunta. Eu estou permitindo que o outro ocupe o lugar dele? Então, essa pergunta, ela não é para culpar você. É só para te ajudar a observar a dinâmica. Porque, às vezes, a mulher, ela pede parceria, mas ela faz antes que o outro tente. Ela pede presença, mas já chega com crítica. Pede atitude, mas não abre espaço para que o outro faça de um jeito diferente do dela. E aqui tem um ponto bem delicado. Soltar o controle não é abandonar a responsabilidade, é permitir que a responsabilidade seja reorganizada. É sair do lugar de carregar tudo e começar a construir um vínculo onde o outro também precise ocupar. Uma frase que pode ajudar é a seguinte, anota aí. Eu percebi que eu tenho ocupado muito o lugar de força na nossa relação. Eu tenho conduzido, cobrado e resolvido muita coisa. Mas isso tem me deixado muito cansada, distante. E eu não quero carregar o casamento sozinha. Eu quero que a gente olhe para isso juntos. Com essa frase, você não está dizendo apenas você não faz nada. Ela está mostrando o padrão, o seu cansaço. E convidando para uma reorganização. Outra frase possível. Nota aí se você preferir essa. Você pode dizer assim, ó. Eu preciso aprender a soltar um pouco. Mas também preciso sentir que eu posso contar, que você está presente para ocupar o seu lugar. Eu não quero ser forte sozinha dentro do nosso casamento. E essa frase, ela toca em algo muito profundo. Porque muitas mulheres não querem deixar de ser fortes. Elas só não querem mais ser fortes sozinhas. Agora, se o padrão já está há muitos anos, talvez não é uma conversa que vai resolver tudo. Porque a mulher se tornou forte demais. E aí, quando a mulher se torna forte demais, é porque geralmente ela carrega muita história dentro dela. Histórias de precisar dar conta, de não poder depender, de não ser cuidada, de ser valorizada apenas quando funciona, de sentir que descansar é perigoso, de aprender que amor exige esforço, controle ou vigilância. E às vezes nem são histórias só dela, são histórias que ela herdou da mãe, da avó, das mulheres da família.
E o casal, ele também cria suas próprias camadas. Ele se acomoda ou se defende. Ela assume e se irrita. Ele se afasta, ela controla. O vínculo perde leveza. E os dois vão perdendo ali a conexão. Quando isso vira padrão, então não basta só aprender uma frase melhor. É preciso reorganizar o sistema para melhorar o que sustenta essa dinâmica. E é preciso olhar para os lugares que cada um ocupa. Para a mulher que carrega demais, para o homem que ocupa de menos, para a defesa dos dois, para a falta de segurança emocional nesse vínculo e para aquilo que precisa ser redistribuído, reparado e reconstruído. Então, se você é uma mulher forte, eu quero que você guarde isso. A sua força é linda, mas ela não precisa virar prisão. Você não precisa deixar de ser forte, mas também não precisa viver armada, cansada, controlando tudo e sentindo que o casamento só depende de você. Se você sente que o seu relacionamento precisa de uma reorganização mais profunda, me chama pelo link da descrição com a palavra casal. Eu vou te explicar como funciona o acompanhamento Levemente Prósperos, um processo para casais que ainda se amam, mas estão cansados de viver entre sobrecarga, defesa, controle, distância e querem reconstruir o vínculo com mais leveza, presença e consciência. Porque talvez você não precisa ser menos forte. Talvez você só precisa de um vínculo onde você possa finalmente descansar.